Graça e paz, meus irmãos. Santa Ceia, momento de renovação, de voto, de fé, renovação de compromisso com Deus, né? Eu quero, nesta noite, nesta manhã, mania de pregar de noite, né? Hábito, força do hábito. Compartilhar com vocês um texto que a pastora Ana já começou a ler na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, 2 versículos que estão dentro do contexto da Santa Ceia, só que um pouco mais à frente daqueles que ela leu, que eram propícios para esse momento da celebração, né? Diz assim a palavra do Senhor, versículos 31 e 32. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Muito bem, a pastora Ana antecipou aqui que a Santa Ceia foi instituída por Jesus e ela foi instituída dentro de uma outra celebração que dizia respeito aos judeus, que era a Páscoa. Era uma refeição, como se fosse um jantar. Durante o jantar da Páscoa, Jesus então pega os elementos, o pão e o vinho, e institui uma celebração que é característica para a igreja, que não tem muito a ver com a celebração da Páscoa, não tem o mesmo aspecto da celebração da Páscoa. A Santa Ceia é o momento de entendermos que nós estamos unidos com Jesus em corpo e sangue, no mesmo corpo, no mesmo espírito, e que fazemos, portanto, parte do mesmo projeto. O Antigo Testamento demonstra que Deus realizou juízos em várias instâncias, com pessoas, com famílias, com cidades, com nações. E a Santa Ceia, ela tem, a gente não gosta de pensar muito nisso, mas a Santa Ceia tem um caráter de julgamento também, que nós queremos destacar nesta manhã. É um acerto de contas que elimina as dívidas, e eliminando as dívidas, nos deixa quites com Deus, como nós lemos aqui no texto. Se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quem julgaria a nós, caso nós não examinássemos a nós mesmos? O próprio Deus. O texto continua: quando, porém, somos julgados pelo Senhor, ou seja, um julgamento que vem de fora, nós estamos sendo disciplinados. 2 níveis de julgamentos estão em questão aqui. Primeiro, um auto-julgamento, que Deus nos dá condições de realizar a nós mesmos. Ele transfere a nós a capacidade, a condição e o status de auto-julgadores de nós mesmos. Por quê? Nós conhecemos os nossos atos, conhecemos os nossos pensamentos, conhecemos as nossas intenções. Então, no momento da Santa Ceia, o Senhor fala: olha, está na sua mão, você tem aí todos os recursos para fazer um auto-julgamento, uma auto-reflexão. A partir da palavra, a partir do Espírito que habita em você, julgue-se a você mesmo. Ele transfere a nós num ato de confiança. Olha que bacana. Jesus diz: eu confio em você, que você vai fazer um auto-julgamento imparcial e completo da sua vida, e vai estar de coração completamente limpo para receber os elementos. Afinal de contas, nós tomamos parte do corpo e do sangue, não é de qualquer pessoa. O sangue e o corpo de Jesus, não é pouca coisa. O texto continua dizendo que aquele que negligencia esse julgamento, ele então é julgado pelo Senhor para ser disciplinado. Ou seja, se você deixar passar um pecado, se você fizer vista grossa, se você não se aprumar, se você não tratar, se você não colocar isso na mesa do Senhor e não demonstrar arrependimento, então Deus diz: eu continuo com você, só que agora eu vou intervir. Agora eu vou entrar nesse negócio. Eu vou disciplinar você. Essa disciplina nada mais é do que aquilo que a gente já está acostumado a fazer com os filhos. Quem tem filho, disciplina o seu filho. E não acha ruim, né? Alguém acha ruim disciplinar o filho aqui? Não, acha bom. Todo mundo acha bom, porque na correção, na disciplina, o filho melhora, o relacionamento fica equilibrado e as coisas acontecem como os pais querem que aconteçam dentro da sua família, da cultura da sua família, da tradição da sua família. Então, disciplina de filho não é nada absurdo. E é o que está dizendo o texto aqui. Ele nos disciplina como pais disciplinam os seus filhos. Simples assim. E se nós negligenciarmos
essas duas instâncias, o auto-julgamento e o julgamento que o Senhor nos faz. Então, o texto continua dizendo, para que não sejamos condenados com o mundo. Aí entra em cena o terceiro nível de julgamento, que já não é um julgamento em que se possa argumentar. Ah, Senhor, eu não sabia. Ah, Senhor, desculpa, eu esqueci desse pecadinho. Não. O julgamento, o último, é já a condenação com o mundo. Muito bem, na antiguidade, as pessoas religiosas, especialmente em tradições orientais, entendiam, e também em Israel também era assim, eles entendiam que se alguma coisa estivesse ruim, um mau andamento, desequilibrado no mundo nosso aqui, no nosso mundo material, né, era porque havia tido um desequilíbrio entre nós e o mundo espiritual. O mundo espiritual era o mundo do equilíbrio, o mundo da harmonia, o mundo das coisas certas, como diz Platão, né, o mundo das coisas perfeitas. Então, quando havia algo errado no nosso mundo, as pessoas da antiguidade entendiam que houve um desequilíbrio aqui. Daí, elas oferecerem sacrifícios, né, de animais, muitas vezes, para poder apaziguar a ira de Deus. Porque o desequilíbrio aqui, no nosso mundo, era resultado da interferência de Deus, que vendo o nosso desequilíbrio, interferiu para que as coisas estivessem ruins para o nosso lado. Então, toda vez que se oferecia um sacrifício, era uma tentativa de equilibrar as coisas. Equilibrar o mundo material com o mundo espiritual. Equilibrar o mundo físico com o mundo imaterial. Aqui acontece mais ou menos a mesma coisa. Nós fazemos o nosso julgamento para tentar equilibrar, equacionar a nossa vida com a vida de Deus. Deus tem um nível de exigências para nós e nós tentamos ajustar o nosso nível de comportamento ao nível de exigência que Deus exige de nós. 3 instâncias, então, como eu disse. Primeiro, o autoexame. A nós foi dado inteligência, sabedoria, discernimento, conhecimento da palavra de Deus. Deus reuniu todas as ferramentas para que você e eu possamos fazer o nosso auto-julgamento, o nosso autoexame e entender se a nossa vida está em acordo com a vida de lá, em equilíbrio com a vida do Espírito, em sintonia com os princípios da palavra de Deus. Você tem a palavra, você pode ler, só não lê a Bíblia. Quem não quer versão para a Bíblia não falta hoje, né? Quem aqui já leu a Bíblia uma vez na vida, pelo menos? Levante sua mão. Eu diria que menos da metade da igreja, né? Eu quero desafiar você a ler. Nós cristãos somos conhecidos como o povo do livro, né? Então nós devemos ler o quê? O Twitter, 180 caracteres, o Instagram. Não, precisamos ler o livro. O livro é a Bíblia. Quer uma dica para você ler o livro rapidinho? 3 capítulos todo dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Em menos de um ano você lê a Bíblia, sabia disso? Eu faço isso. Eu começo de Mateus, vou até o Apocalipse. Depois eu volto. Gênesis é história, é bacana, né? Êxodo é história. Aí quando entra em Levítico, é lei. Quem gosta de ler Código Civil, levanta a mão. Ninguém, né? Código Civil, vocês gostam? Deve ser advogado, né? Ou é advogado ou está explicado. Levítico, pouca gente gosta de ler leis. Levíticos é lei. Aí a pessoa desanima um pouco. Aí vai para números. Quem gosta de ler estatística? IBGE, quem é do IBGE aqui? Estatística, censo. Tantas pessoas da tribo tal, isso aí é uma chatice, né? Aí a pessoa desanima, eu vou parar esse negócio. Mas aí ela lembra, poxa, eu já li o Novo Testamento todinho, né? Já li o Novo Testamento, já li Gênesis, já li Êxodo. Eu vou continuar mais um pouquinho. Aí continua, daqui a pouco cai em Deuteronômio, já começa a melhorar. Aí Josué para frente é só história. Quando você vê, você já terminou a Bíblia. Vamos fazer um acordo? Vocês que não leram, lerem a Bíblia de agora em diante? Já começa com a campanha hoje, já começa a campanha de oração, já começa a campanha de leitura da Bíblia. Fechado? Posso ouvir um amém? Beleza, vou cobrar, hein? Então nós temos aí condições. A palavra de Deus, ela nos dá condições de fazer um autoexame. Eu disse para vocês já, quando eu me converti, eu estava comecei a ler o Novo Testamento, quando cheguei em Tiago. Falei, meu Deus, eu sou meio monstro, né? Porque Tiago fala do poder da língua, e eu era um sujeito malicioso, falava muito palavrão. Está tudo errado. Aí eu continuei lendo, fui para o Antigo Testamento. Quando cheguei em Provérbios, pelo amor de Deus, eu quase fugi. Falei, não tem acordo. A Bíblia, ela nos mostra de fato quem somos. Ela revela
como diz em Hebreus, os pensamentos e as intenções do coração, porque o próprio texto diz que a Bíblia é como uma espada que penetra até o ponto de discernir a alma e o espírito, dividir a alma e o espírito, discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha, a palavra de Deus discerne a intenção, ou seja, você nem pensou, portanto você nem fez, e a Bíblia está dizendo, olha, seu coração está te inclinando para tal lugar. A Bíblia tem esse poder, tem essa capacidade. Por quê? Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são, ele está fazendo uma afirmação, espírito e vida. Espírito e vida, não é meramente uma palavra. Eu sou escritor, tenho 36 livros publicados. Às vezes, para escrever uma ideia que eu tenho, eu gasto um parágrafo, 2, 3, e o aluno ainda pega o texto, professor, eu não entendi esse negócio aqui. A Bíblia não, com duas frases, 3 fases, às vezes tem uma profundidade. Um pregador prega, ele revela alguma coisa. Outro pregador prega no mesmo texto, ele prega com uma outra abordagem. O outro vem e prega com uma outra perspectiva. Ou seja, é o que Jesus disse. Essas palavras aqui são espírito. Ou seja, o espírito tem uma natureza, uma propriedade diferente que penetra dentro do nosso ser e faz uma revolução ali. Amém? Paulo, embora a gente saiba que quando Paulo escreveu, os gentios não tinham lei. A lei era a lei de Moisés, né? Não tinham lei gravado no coração, ou melhor, não tinham conhecimento da lei. Paulo falou, mesmo assim, os gentios, aqueles que estão fora da comunidade de Israel, que não viram as leis de Moisés, eles receberam a lei gravada no coração. E Paulo escreveu ainda que dava testemunho, o testemunho que Deus colocou no coração das pessoas, ainda era completo pela consciência e pelos pensamentos. Ou seja, Deus escreveu no coração de todas as pessoas que nasceram a lei de Deus. Mesmo que a pessoa não tenha o texto bíblico, ela tem a lei de Deus gravada no seu coração. E Paulo falou, Deus colocou um juiz, que é a consciência. Então, a consciência e o coração, ou seja, as emoções e a razão, elas dão a cada pessoa condições de fazer as coisas como Deus quer que seja feito. Até que a palavra de Deus veio e hoje é difundida, divulgada, espalhada por todo canto. No nosso caso não é assim, porque nós somos cristãos. Agora, Deus continuou tratando com as nossas emoções e com a nossa razão. Paulo escreveu, porque a tristeza, que é um sentimento, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. Ele ainda escreveu, ou você despreza as riquezas da sua bondade, a bondade de Deus, a tolerância e a paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Então, Paulo está dizendo, Deus age na vida da gente de modo a nos levar ao arrependimento, ou seja, Deus trata as nossas emoções. As circunstâncias em que Deus permite que a gente entre, para que as nossas emoções, os nossos sentimentos, sejam tratados. Não é meramente um ritual de comer um pedaço de pão e beber um gole de um suco. Não. Há uma ação sobrenatural acontecendo no momento do juízo que você realiza em você mesmo. Do auto-julgamento. Quando nós nos examinamos a nós mesmos, Paulo diz. Ou seja, esse é o momento que você abre o seu coração para Deus tratar as suas emoções. É o que Deus está fazendo. Você está recebendo isso? Está permitindo que Deus cure as suas emoções? Trabalhe aí em tristezas, em traumas, em medos, em preconceitos, em traumas que você recebeu do passado? A palavra de Deus, ela tem esse poder de tratar também as nossas emoções. Não é só o corpo, não é só a aparência. Ah, não, eu estou guardando meu corpo para que ele vá no arrebatamento da igreja, é isso que importa. Não! Deus quer uma vida sadia, saudável, vigorosa, agora, aqui, com você. Ele continua. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem, conhecimento. Ou vocês não sabem, saber é conhecimento. Que todos nós que fomos batizados em Jesus,
fomos batizados em sua morte. Batizado aqui tem o sentido de identificação. Todos nós que nos identificamos com o sacrifício de Jesus na cruz, nos identificamos com a sua morte. Ou seja, você não sabe que quando entendeu a mensagem da cruz, Deus começou a curar e restaurar e renovar a sua razão, o seu intelecto, o seu entendimento. Agora nós entendemos as coisas de maneira diferente, ou não? Se fosse fácil entender o sacrifício de Jesus na cruz, todo mundo estava salvo no planeta. Mas é um exercício. É um exercício racional que se faz. Como é que você pode acreditar num sujeito que morreu há 2000 anos dizendo que vai perdoar os meus pecados? É preciso entender isso. E Pedro ainda fala que nós devemos dar a razão da nossa esperança. Ou seja, nós devemos ter capacidade de explicar por que nós estamos aqui. Por que você está aqui? Não é melhor lá fora, no mundo? Tanta coisa boa no mundo hoje. Mas por que você parou hoje, domingo, veio para cá, senta 2 horas para ouvir um cara chato, monótono, falando? Tem que ter uma razão. Agostinho disse que a fé que nos leva a conhecer a Cristo, a aceitar a Jesus, como nós dizemos, ela é antecedida e sucedida pela razão. Ele diz, primeiro você precisa entender no que você vai crer. Não é assim, legal, que história bacana, eu vou aceitar Jesus. Não, ninguém faz isso. Quem aceita Jesus porque entendeu o que está acontecendo. Entendeu que é um pecador e não tem condições de se livrar do pecado, pecado este que nos separa de Deus e que depois da morte vai nos separar eternamente de Deus. Você entendeu isso? Aí Agostinho diz, aí vem o momento da fé. Fé é inexplicável. A fé não se explica. E depois da fé o que acontece? Aí Agostinho fala, você precisa saber explicar por que você creu. Então, conhecimento, fé e conhecimento. Compreensão, fé e explicação. Você precisa entender isso aqui, tem um sentido, não é por acaso, né? Deus não instituiu uma festinha para que a gente simplesmente nos reúna. Legal, vamos lá na Santa Ceia fazer networking. Não é, o caminho não é esse não. Após a gente conhecer Jesus, a gente ganha, né? Um espelho e um advogado, sabia disso? Você aceitou Jesus, você ganhou um espelho e um advogado. O espelho é a palavra que reflete quem nós somos. E o advogado é o Espírito Santo, que advoga as nossas causas, nos defende. O nível de justiça que o Senhor propõe para nós, nesse julgamento que fazemos, ele difere do nível de justiça lá fora. Lá fora se passa um pano, né? Lá fora se ajusta o discurso, a narrativa, de acordo com a situação e de acordo com o interesse. Mas Jesus disse que nós devemos ter uma justiça, um nível de honestidade superior, ele diz ainda, muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei. Os mestres da lei criavam subterfúgios, desculpas, para burlar a lei. A lei é o quê? É o que nós devemos fazer. A lei é aquilo que Jesus espera de nós. A gente não pode criar subterfúgios para contornar a vontade de Deus. Se você sabe a vontade de Deus, nós devemos ir na direção dessa vontade. Entendemos que o fazer a vontade de Deus é o que Ele espera que nós façamos. Mas os judeus dos tempos de Jesus contornavam essa vontade, desviavam-se dela, porque entendiam que era uma vontade muito difícil de ser realizada. E aí Jesus disse, se a sua justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E aí isso extrapola, né, as nossas convenções, os nossos jargões, as frases de efeito. Nós não vivemos a partir de frases de efeito, de pessoas que nos motivam, que nos incentivam, que querem ver o nosso bem. E também nem frases de efeito para poder maquiar o mal. A gente, às vezes, vê as pessoas que estão em projeção na nossa sociedade e adotamos os discursos deles na nossa vida.
né? Rouba, mas faz. Se o sujeito está lá em cima, está roubando, eu posso roubar aqui embaixo, né? O outro é o Salvador, o guardião das tradições da nação, é o Messias que vai salvar o país. Não. O outro é o pai dos pobres. Não. Nós temos o nosso princípio, nós temos o nosso critério. O nível de justiça pretendido por Jesus vai além dessas convenções sociais, políticas e tudo mais que a gente ouve e muitas vezes pratica na nossa vida. A expectativa de Jesus é que a gente não seja parcial, é que a gente seja honesto. Ele dá um exemplo disso quando fala a respeito de um banquete. Toda vez que você for fazer um banquete, você vai convidar quem? Vai convidar as pessoas que podem retribuir a você que deu um banquete? E vai te convidar também para ir no banquete dela? Você vai dar um presente, vai fazer um favor, vai estender a mão para uma pessoa, vai fazer isso para uma pessoa que amanhã ou depois pode retribuir você? Jesus fala não. Sai por aí, convida os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, faça favor a essas pessoas. Seja imparcial, tenha o seu critério, obedeça ao princípio do reino aonde você quer entrar. Eu não sei se eu devo interpretar isso aqui ao pé da letra, sair por aí procurando pobre, aleijado, cego e manco. Não sei se é literal, mas a mensagem está clara. São pessoas que não podem retribuir a nós, né? Posso ouvir um amém? Tá dura, né, a mensagem, né? Ei, tia Zidia, é hoje que eu apanho lá na rua, né? Tia Zidia é vizinha, ela dá nota na minha mensagem, de 0 a 10. Barato. Eu chego em casa, a nota já está lá, né? Deus te abençoe, te amo em Jesus. O julgamento, 2, o julgamento do Senhor é uma intervenção paterna, com amor. Por isso, ele dá esperança. Paulo escreveu, quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados. Hebreus diz que quando o Senhor disciplina, Ele disciplina os seus. Ele não faz nada que nós também não tenhamos feito ainda, como pais fazem aos seus próprios filhos. E quem não aceita a disciplina é bastardo. O texto diz, não pode ser considerado filho de Deus. A disciplina, então, ela visa a comunhão, assim como o julgamento visa a salvação, ou seja, a não condenação. O auto-julgamento que nós fazemos, ou a repreensão que recebemos do Senhor, visa nos privar da condenação com o mundo. Portanto, mesmo quando Deus nos disciplina, Ele ainda está nos fazendo o bem. Portanto, nós devemos ter esperança de que isso é algo bom. Se eu estou sendo alvo da disciplina de Deus, do cuidado de Deus, ou até mesmo, como a gente diz tradicionalmente, do castigo de Deus, Deus está me castigando, Deus fechou as portas, eu não sei o que está acontecendo. Olha, glorifica a Deus. Pedro escreveu, se você sofre, se você padece como justo, levante as suas mãos para os céus e dê glória a Deus, porque isso é o que se espera de você. Você está seguindo o exemplo de Jesus, que sendo inocente, não tendo cometido pecado, foi condenado à cruz e levou os pecados que nós cometeríamos a vida toda. Ele fala, é por aí mesmo. Ele começa o texto com, interessante, na minha opinião, acho que um dos textos mais agradáveis de ler, mais profundos sobre o sofrimento dele, que fala, amados, não estranheis olha a expressão de Pedro, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que na revelação da sua glória vos alegreis e vos regozijeis. Olha isso. Ele diz, você está sofrendo, está estranho. Não considere o seu sofrimento algo estranho, não. Considere isso motivo de alegria, de júbilo, de regozijo. Porque quando Cristo se manifestar, quando Cristo voltar, quando Ele vier, esse sofrimento que parece ser tão difícil de suportar,
Parece ser tão esgotante das suas emoções, das suas forças, das suas energias. Isso vai transbordar numa alegria indizível. Olha isso. Então você está sofrendo, está difícil. Olha, multiplique por 4, por 5, por 6 esse sofrimento, o tamanho da alegria que você vai ter quando Deus intervir na sua vida. Aleluia. Deus intervém. Sim, nós somos teístas. Há os deístas e os teístas. Os deístas com D de dado acreditam que Deus criou o mundo, deu leis, lei da gravidade, lei da causa e efeito, deu corda no mundo, né? E se ausentou. Criei leis, criei o mundo, tá lá, o negócio vai funcionar, beleza, vou ver, vou ficar assistindo o que aqueles mané vão fazer. Esses são os deístas, Deus não intervém. Nós somos teístas, com T de tatu. Obrigado. O teísta, como nós somos, acreditamos que Deus criou o mundo e Ele intervém. Você pode orar, Ele vai vir. Você pode clamar, Ele vai aparecer. Você pode gemer, Ele vai te socorrer. Aliás, o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem ao amanhecer. Isso não mudou, porque Deus vela por cumprir a sua palavra. Deus intervém em cidades, nações, países, famílias. Em Abacuque, Deus mandou Abacuque profetizar que os caldeus, ou os babilônios, iam intervir no país de Abacuque, em Israel. Um povo estrangeiro ímpio, impuro, ia intervir na vida do povo que se considerava puro, santo. Era um absurdo aquilo, né? Como pode um povo pagão, idólatra, intervir na nossa vida aqui, nós que somos judeus, né? Santos, herdeiros das promessas de Deus, do templo, da terra, dos patriarcas, dos apóstolos, dos profetas. Eles não admitiam isso. Mas Deus mandou o povo impuro e interveio na situação deles. Nínive também. Nínive tinha uma situação absurda. Absurda porque todo mundo que pregasse ou que dissesse alguma coisa contra os ninivitas, o que eles faziam? Cortavam a cabeça do sujeito, às vezes escalpelavam, ou seja, tiravam toda a pele dele e penduravam no muro, na porta, na entrada da cidade. Por isso que Jonas ficou morrendo de medo de ir para lá pregar uma mensagem de condenação. Falou, vou chegar lá, vou falar isso, eles vão cortar a minha cabeça, vão arrancar o meu couro e vão pendurar na porta da cidade. Eu estou fora. Em vez de ir para Nínive, ele tomou um navio e foi para o extremo. Era lá para os lados de Tarsis, era na Península Ibérica. Ele estava indo para a Espanha, que na época era conhecido como o fim do mundo, porque acabou a Espanha, passou Portugal, é oceano. Ou seja, ninguém conhecia o que tinha depois do oceano. Então, literalmente, Jonas falou, eu prefiro ir para o fim do mundo do que ir para uma cidade onde vão me cortar o pescoço fora. Aí toda a história você sabe, né? Então, Deus interveio. Qual foi o resultado? 129 mil conversões. A história de maior conversão em toda a história da evangelização, né? 129 mil pessoas que não sabem discernir a sua mão direita e esquerda. Ainda tem gente que discute se mão esquerda e direita era criança só, né? Que não sabe qual que é direita e esquerda. Fora os adultos, mas é uma discussão que a gente não vai entrar nela. Moisés e a turma do Êxodo, os hebreus estavam no Egito sofrendo, padecendo. O texto é fantástico. Veja a ação de Deus no texto de Êxodo 3. Diz o Senhor, disse a Moisés, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci para tirá-los daqui, para levar para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Mas agora o clamor dos israelitas chegou até mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora e eu os envio. Então, quando eles saem do Egito, onde a terra onde eles estavam sendo perseguidos, massacrados, sofrendo, Deus dá agora leis. Não maltratem o estrangeiro, não prejudiquem as viúvas e nem os órfãos. Porque se eles clamarem, eu os ouvirei e vou cobrar de vocês. Ou seja, veja o que Deus faz. O povo dele estava sofrendo no Egito, como estrangeiro. Agora Deus tira o povo do Egito e fala, você vai para uma terra e agora você cuide do estrangeiro.
porque você estava sofrendo lá atrás. Como estrangeiro, não repita o mesmo erro. Então, perceba que às vezes Deus permite uma situação de sofrimento em que a gente não gosta muito, mas é para nos ensinar algo que nós devemos reproduzir a outras pessoas. E veja os verbos, veja como Deus trabalha, veja como Deus está ativo. Ele diz, eu tenho visto, escutado, desci, vou tirar, eu vou enviar. Ou seja, sempre verbos na voz ativa, que mostra que Deus não está parado, não está passivo à sua situação, ao seu sofrimento. Efésios e Colossenses e Filipenses repete esse mesmo movimento de Deus. No Egito, Deus ouviu e desceu. Deus é aquele que esvaziou-se a si mesmo e desceu e assumiu a forma humana, morrendo de forma vergonhosa. Em seguida, ele foi exaltado e ganhou um nome que está acima de todo nome. No Novo Testamento, Deus repete o mesmo exercício que ele fez com os judeus no Antigo Testamento. Deus, então, ele não está parado. Deus está sempre se movendo. Nós vemos lá no livro de Gênesis que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está lembrado desse texto? A terra era sem forma e vazia, ou seja, ela estava deformada, desconfigurada. E o Espírito de Deus estava fazendo o quê? De bracinhos cruzados? Não. Ele estava se movendo sobre a face das águas, a face do abismo. E disse Deus, o que Deus disse? Haja luz. Ou seja, aí aquilo que era caos foi transformado em cosmos. Aquilo que era desordem foi transformado em ordem. Aquilo que estava sem configuração, sem forma e vazio, foi transformado em algo configurado. Deus gasta 6 dias reconfigurando a terra e depois ele vai descansar porque a sua obra era muito boa. Amém. Paulo, quando pregou em Listra, primeira pregação registrada em Atos do apóstolo Paulo, ele diz que na antiguidade, lá no passado, Deus permitiu que as pessoas, as populações, as nações seguissem os seus próprios caminhos, mas Deus não ficou sem testemunho. Deus deu bondade, chuva, colheita no tempo certo, sustento com fartura, enchendo de alegria o coração das pessoas que não conheciam a Jesus. Atos 14. Em Atos 17, Paulo está pregando em Atenas, ele quase repete o mesmo sermão. Ele diz, no passado Deus não levou em conta a ignorância de vocês, mas agora ordena que as pessoas se arrependam, como nós fizemos hoje na ceia. Por quê? Porque ele estabeleceu um dia em que há de julgar com justiça por meio do homem que designou e deu prova a todos, ressuscitando Jesus dentre os mortos. O mundo é condenado porque não conhece a Jesus, não conhece o sacrifício que ele fez por nós. E há um julgamento já com a sentença dada. Jesus disse, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Naquele dia, as pessoas não vão poder argumentar, eu não fiquei sabendo que o Senhor veio no mundo, eu não conhecia a mensagem da cruz, ninguém da IBG foi me visitar levando um folhetinho evangelístico. Não, todas as pessoas chegarão conscientes de que Jesus veio ao mundo e Jesus vai dizer, a condenação é essa, eu vim ao mundo e vocês amaram mais as trevas do que a luz que eu dei a vocês. Então, Jesus aponta sempre para uma situação nova e de esperança. Quando nós lemos a última vez que Jesus fala, no Apocalipse, ele manda João escrever, olha, vai descer uma cidade do céu. Essa cidade é uma nova cidade. Cidade é o espaço onde se dá as nossas relações, né? As nossas relações sociais, elas se dão dentro da cidade. Se não é na cidade de São Paulo, é em outra cidade. E Jesus diz que nessa nova cidade vai descer com ela o novo sistema, o sistema de Deus. Vai descer o novo sistema, o sistema abençoado. Vai descer o sistema de prosperidade, o sistema de justiça, o sistema de paz, de equilíbrio e de harmonia. Essa é a sua esperança? Você está renovando essa esperança aqui toda vez que você participa da ceia. Cada vez que nós tomamos do pão, cada vez que nós tomamos do cálice, nós estamos dizendo, Senhor, eu espero que o seu sistema venha para a nossa vida. Eu espero que o seu sistema venha para a nossa cidade, para a nossa família. E é isso que ele vai fazer. Essa é a nossa esperança. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.